Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo sobre os tecidos, tá? Vamos falar um pouquinho do tecido epitelial novamente, falar que é o tecido de revestimento. Nele nós encontramos queratina, que vai compor nossas unhas, por exemplo, pelos. Essas unhas elas estão localizadas especificamente na ponta dos dedinhos, ou seja, nas extremidades, conferindo proteção contra lesões. As glândulas sudoríparas, elas vão produzir o suor, que faz o controle da temperatura do nosso corpo. As sebáceas, elas vão produzir substâncias que lubrificam os pelos e a pele, tá bom? São formadas por um tipo de tecido epitelial, além de glândulas mamárias, tá? Que são muito importantes para o nosso corpo, que vão produzir o leite, as lacrimais, que vão produzir as lágrimas, e as salivares, que vão produzir a saliva, que ajuda no processo digestivo, tá bom? As células mortas da superfície da epiderme estão sempre se descamando e são continuamente renovadas por outras células que se multiplicam na camada basal da epiderme. Essas células, pessoal, elas são constantemente renovadas graças ao processo de divisão celular, tá bom? Então, a todo momento, nosso tecido ele se renova. No caso aqui, nosso tecido epitelial, nós estamos dando ênfase. Algumas células da epiderme produzem uma substância escura chamada de melanina, que ela é uma substância que vai proteger os tecidos internos do corpo contra a ação dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. Então a melanina é uma substância que vai compor uma forma de barreira, formar uma forma de barreira na nossa pele, tá? Que vai favorecer exatamente essa proteção. Porque nós sabemos que os raios ultravioletas que são emitidos pelo sol, quando entram em contato com as nossas estruturas internas, elas podem causar o câncer, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele tem a função importantíssima de preenchimento e de sustentação. Existem vários tipos de tecido conjuntivo, sendo ele o mais abundante no corpo. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o de preenchimento, o adiposo, que é preenchimento, armazenamento de reservas, principalmente de gordura. Nós temos o tecido ósseo, que é de sustentação, e o tecido cartilaginoso, que também é muito importante para a sustentação do nosso corpo. Em todos os tecidos, as células apresentam espaço entre elas. Esses espaços, pessoal, são chamados de espaços intercelulares. A composição varia de acordo com o tipo de tecido. Exemplo, a derme há uma substância gelatinosa que dão resistência e elasticidade à pele. Tecido ósseo já não tem tanta substância gelatinosa nesse espaço intercelular. Vai ser uma substância mais rígida. Por quê? Porque os ossos eles são rígidos e resistentes. Essa substância intercelular é constituída de água e fibras de proteínas, que podem ser de vários tipos. Nós temos as fibras colágenas, que elas são bem resistentes, mais esbranquiçadas, é uma proteína mais abundante, principalmente nos ossos e cartilagens, além dos tendões e ligamentos. Nós temos as fibras elásticas, que são formadas por elastina, ou seja, são substâncias bem delicadas, menores, têm muita elasticidade e são mais amareladas. Nós podemos encontrá-las principalmente na pele, pulmões e etc. Tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido, que é o tecido de preenchimento, é distribuído por todo o corpo, preenchendo os espaços, revestindo estruturas e ligando os diversos órgãos entre si. Aí nós vamos encontrar uma substância intercelular que está entre as células rica em fibras. O tecido conjuntivo cartilaginoso vai ser um tecido que é uma cartilagem mesmo, mais flexível, está presente em várias partes do corpo, como nariz, orelha, traqueia, entre as vértebras e costelas, entre os ossos, contribuindo para o deslizamento. É um tecido de sustentação, menos rígido e mais flexível que o osso. É rico em substância intercelular. É só vocês imaginarem a cartilagem que compõe o nosso aparelho auditivo, né? A cartilagem também compõe o nosso septo nasal. Ele é mais flexível, tá bom? Ele faz parte do tecido conjuntivo cartilaginoso. Observem como está a disposição das células nesse tecido. As células são mais circulares, tá? Tem apenas um núcleo e tem uma grande substância intersticial.
Tecido conjuntivo adiposo apresenta grande número de células de gordura. Então, esse tecido, gente, ele é um tecido de armazenamento de gordura. Além de preencher espaço, sua função é armazenar material nutritivo, principalmente gordura, que é fonte de energia, que serve também como isolante térmico. Evita perda de calor para o ambiente externo. Aí vocês podem até associar os ursos polares, né, que eles são animais de grande porte, são animais que têm grande quantidade de tecido adiposo, por isso que eles aguentam baixas temperaturas, tá? Porque o tecido adiposo ele trabalha como um isolante térmico. Outra função é sustentar e proteger alguns órgãos, como rins, e amortecer choques mecânicos, suavizar o impacto dos pés com o solo durante a corrida, por exemplo. Observe como é que se encontram as células dispostas nesse tecido, tá? Tem um núcleo, a célula adiposa, ela é uma célula que vai ter uma coloração mais amarelada devido à gordura, né? Nesse caso aqui, ela está reservando lipídios. Tecido conjuntivo ósseo. Nesse tecido conjuntivo ósseo, nós vamos encontrar tecido que vai formar o esqueleto do nosso corpo e tem a principal função que é a sustentação. Esse tecido ele é formado de uma substância intercelular sólida, dura e resistente. Contém fibras colágenas e sais de cálcio, além de fósforo, que proporcionam rigidez e resistência aos ossos. Então, nosso esqueleto ele é bem rígido, exatamente por essa substância intercelular sólida e resistente, que dá essa sustentação para o nosso corpo. Tecido conjuntivo sanguíneo, que nós estudamos no capítulo anterior, ele tem uma substância intercelular líquida e constitui o plasma sanguíneo. Vocês lembram que o plasma é a parte líquida do sangue, formado principalmente de água, mais de 90%. O sangue possui diferentes tipos de células. Nós temos os glóbulos vermelhos, que tem a hemoglobina, que vai transportar o oxigênio para todas as células do corpo. Nós temos também os glóbulos brancos, que é só para enfatizar mais o que nós estudamos em sala de aula. Estão associados com a defesa do organismo, produzem anticorpos, substâncias que defendem o organismo contra a ação de antígenos. Plaquetas. Qual é a função das plaquetas? Fragmentos de células que participam da coagulação do sangue. Nós vamos falar um pouquinho também do tecido muscular, que ele é um tecido formado por células longas, chamadas de fibras musculares. Essas fibras têm a capacidade de se contrair e distender, permitindo a movimentação. Existem 3 tipos de tecido muscular: não estriado ou liso, que tem contração lenta e involuntária, fibras apenas com núcleo, não possui estrias transversais, é encontrado nas paredes do estômago, intestino, esôfago e etc. Tecido muscular estriado esquelético, que é encontrado nos músculos, como por exemplo, peitoral, bíceps e tríceps, tá bom? Tecido muscular estriado cardíaco é o tecido que compõe o nosso coração. Tecido nervoso. Gente, o tecido nervoso ele é formado por células chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles apresentam um formato bem peculiar, bem característico mesmo, né? É uma célula diferenciada que tem uma forma estrelada. Essa forma também, né, tem a composição celular de prolongamentos, que são os axônios e os dendritos. Observe a formação do neurônio. Nós podemos encontrar corpo celular, núcleo, dendritos, axônio, baía de mielina e a placa motora. O impulso nervoso é saltatório, vai passar de nó para nó, ou seja, vai passar saltando e não lentamente. Por quê? Porque entre uma bainha de mielina e outra, tem essa estrutura chamada de nó, que é exatamente a parte do axônio que vai receber o impulso saltatório, ok? Porque a bainha de mielina, ela é um isolante, então ela isola o impulso. O impulso vem de dendrito, passa para o núcleo, que também vai estar inserido no corpo celular, passa pelo axônio e vai até a placa motora, tá certo? Pessoas que têm problemas de formação da bainha de mielina, ela tem um impulso mais lento, tá bom?
porque ele não vai ser saltatório, ele vai ser bem devagarzinho, vai passar no axônio, no corpo do axônio totalmente, tá certo? O axônio é um prolongamento geralmente extenso que se ramifica apenas nas extremidades. Dendritos, que vocês podem observar na imagem, são prolongamentos que se ramificam a partir do corpo celular. Ele participa da constituição dos órgãos que formam o sistema nervoso, medula espinhal e cérebro. Os neurônios são sensíveis a estímulos ambientais externos ou do próprio corpo. Conduzem e interpretam sistemas nervosos. Essa parte aqui, gente, é um exemplo de comunicação por tecidos nervosos, tá certo? É o impulso. As mensagens são transmitidas por impulsos nervosos, tá bom? O cérebro, medula espinhal, sistema nervoso central, manda o comando para a realização de alguma atividade, como por exemplo, a movimentação dos músculos. Aqui são algumas atividades que vocês podem observar que existem vários tipos de tecidos que são mobilizados para essas atividades, né? Nessa atividade, primeiro, tem que ter quem mande o comando, que vai ser o cérebro, e vai exatamente para os tecidos para realizar as atividades. Ok? Pessoal, eu espero que vocês não tenham tido dúvida, mas se tiver, tá? A professora vai estar online no seu horário, esperando o retorno de vocês, o feedback, tá certo? Até porque esse conteúdo no livrinho de vocês tem falando somente do tecido epitelial. Esses outros tecidos conjuntivos, a professora acrescentou para vocês terem o conhecimento, tá certo? Então, eu preciso que vocês me dêem o feedback, se estão entendendo direitinho, tá bom? Se precisa melhorar alguma coisa e façam a atividade proposta no final da aula que vocês assistirem, ok? Um abraço, um beijo em todos e até mais!